É meu, rapaz. Centro Magnum só é esse aqui, ó. Abra sua face Tá aí. transmitindo já? Já. Luiz, já tá transmitindo. Senta aí. Olha a União Geral dos Trabalhadores. É o jeito. É o senhor de cá. Voz do Trabalhador. A Voz do Trabalhador. Informação, política, economia, dia a dia do movimento sindical. Políticas para mulheres, políticas raciais, comentário, manchetes do dia, saúde do trabalhador, direito do trabalhador, combate ao assédio moral. A Voz do Trabalhador, com Magno Lavini. Toca o sino, Coscoba, toca o sino, Decelso, estamos no ar. Estamos no ar com o programa Voz do Trabalhador, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo, com a visão daqueles que produzem as riquezas deste país, Coscoba. Pois é, minha Bom dia, meu pedinha. querido, tudo bem? Tudo tranquilo e favorável, como diria aquele rapaz, o né? ex-gordinho. O ex-gordinho que não faz tanto sucesso, mas... Com essa música, É. deve fazer sucesso em outras formas. Né? Sucesso É não, verdade, né? Ele sucesso. tá aí na batalha, né? É um batalhador. Verdade, verdade. Como é o nome dele, rapaz? Que esqueci. MC Bin Laden. MC Bin Laden, É, o grande Bin Laden abraço caiu, ele caiu ao também. MC Bin Laden. Você lembra da música? Eu lembro. Como tá é? tranquilo, tá favorável. Hum. Ônibus e buzo lotado, tá tranquilo, tá favorável. A gente tocava Agora, isso direto, sabe aonde? Eu nunca consegui ficar A tranquilo gente- e favorável a no gente- Buzu. A gente tocava isso direto Ah. lá na Vida Nova FM. Pois é, um abraço ao pastor Paulo. Paulo. É, gente boa. Vamos ter que cobrar É. de Paulo aí os resultados eleitorais depois. Ele é um dos que tá printado. Verdade, verdade, São com toda certeza. 8 horas e 3 minutos, 8 horas e 3 minutos. Você está aqui ao vivo na Excelso FM 106.1, também na radiojoia.com, é isso? Verdade, minha Quem tá joia. lá nas carrapetas da Rádio Joia? É o meu amigo Silva Júnior. Ah, Direto grande Silvia Ele Júnior. tá em Tinga, viu, Você cara? cortou aqui meu microfone ou foi? Não, seu microfone tá rolando aí, velho. É seu assistente aí. Desencoste aí, pelo amor de Deus. Rolou aí? Pois é. Chegou aí, minha velhinha? Beleza, melhorou Pois é. aqui. Liga pra cá, 3114-3344, 3114-3344. Ligue e participe. Vamos fazer. Você tem vez e voz aqui, viu? De verdade. Pode falar, ligar, falar o que você desejar. Se você for contra, fale. Se for a favor, fale. Aqui Enfim, pode fale. tudo, meu querido. Minha pedinha. Tá ruim? Não, tá tranquilo, Coscoba. Coscoba, 8 diga. horas e 6 minutos, hoje a gente ficou de conversar com o pessoal aí, um pouquinho sobre essa questão de Salvador 360 graus, né? É verdade, é verdade. Ficamos de conversar sobre Salvador 360 graus, que é esse projeto programa da prefeitura. Isso, estamos esperando o nosso amigo. Esperando chegar o pessoal do sindicato dos ambulantes para trocar uma ideia sobre esse tema. Vamos falar também daqui a pouco com o pessoal do Sintracap para saber como é que foi a semana aí da luta dos motoristas. Sim, Na eles nossa estão batalha, né? padronizado Todo mundo- hoje, você todo viu? mundo listrado, Luxem, tá lá, Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. É Deu um verdade. tapa na mulher e chutou o guri. Tem um samba assim. E aí eles estão aqui, vai te conversar um pouquinho daqui a pouco sobre esse assunto. E vamos começar o dia falando aí um pouco do que está circulando na imprensa nacional, nas manchetes de hoje da imprensa nacional. Vamos primeiro, eu vou pegar aqui o jornal Folha de São Paulo para dar aos amigos aí as notícias que estão correndo. Agora, o que está rolando mesmo nessa semana na política, o central é a indicação dos ministros do presidente eleito Jair Bolsonaro, né? Lembrando que teve eleição domingo passado e o Jair Bolsonaro teve 10 milhões de votos, 11 milhões de votos a mais do que o candidato Haddad. 11 milhões de 11 prints. milhões de votos a mais do que o Haddad e foi eleito presidente da República. Sendo o Nordeste, sendo que no Nordeste o Haddad teve
quase 60, mais de 63, 64% dos votos. Na Bahia, 70%, onde o Haddad não perdeu em nenhum dos estados do Nordeste. Então, mas mesmo assim, o Bolsonaro agora foi eleito para ser o presidente de todos nós, pelo menos por 4 anos. Palavras dele, E você não pode não ser meu eleitor, mas eu sou o seu presidente. Então, Isso. sendo assim, vamos cobrar dele como cobraríamos de qualquer um. Temos que deixar ele montar o governo. Rui Costa deu uma declaração que eu achei muito importante, que ninguém pode ficar criticando o Bolsonaro na montagem do governo dele, porque ele elegeu, o povo deu a ele a prerrogativa de montar o governo. Verdade. Né? Eu posso até criticar algum ministro dele, por exemplo. Posso criticar algum ministro dele. Mas o Bolsonaro, por nomear, não. Ele está no direito. Ele está no direito. Aquele técnico que foi escolhido para poder dirigir um time, ele tem toda a autonomia de nomear, de colocar os jogadores. Aí alguém poderia dizer, mas fulano de tal joga melhor em tal posição. Eu digo, não tem nada a ver com isso. É com ele tem que dar os resultados para o país agora. Então, vamos esperar um pouco, né, para poder ver o resultado que o Bolsonaro vai apresentar para o Brasil, mas as indicações, infelizmente, não são boas. Teve algumas coisas que eu fiquei preocupado do ponto de vista dos trabalhadores. A primeira, não é nem a agenda de reforma dele, não, porque a primeira coisa que ele abriu a boca para dizer que vão mexer com a Previdência Social. E a reforma da Previdência do Bolsonaro excluiria todos os militares, policiais militares e os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. O que significa dizer que se mesmo que fizesse uma reforma da Previdência, ela não resolveria 40% do rombo logo de cara. Porque, segundo calculam, uma grande parte do rombo da Previdência, que eles mesmos dizem, que eu discordo, estaria nesse setor. Então, como é isso? Vamos ter 2 tipos de trabalhadores agora, os que são militares e os que não são? Vamos ter aí mais diferença ainda entre trabalhadores? Eu vou ter que fazer um concurso, é isso? Vou ter que, né? Pois é, você vai virar militar, soldado com as copas. Soldado mesmo, tô com medo. Aí, mas então, são perguntas que a gente vai ter que começar a fazer, mas nós vamos trazer especialistas aqui no programa para comentar sobre isso, né? Verdade. Tal. Agora, o que chamou mais atenção do ponto de vista político foi o Sérgio Moro aceitar o convite do Bolsonaro para assumir o ministério, o super ministério, hiper, super, top ministério aí de tudo. Luxento, né? Que é o ministério que vai da Justiça, vai juntar a Controladoria Geral da União, vai juntar o Ministério da Segurança Pública, ele vai da Justiça até a Polícia. Então, legal. o Sérgio Moro, para algum desavisado, foi o juiz que decretou a prisão do Lula. Verdade. Lula, para quem não lembra, era o cara que estava em primeiro nas pesquisas para presidente antes do Jair Bolsonaro virar o primeiro. Que não era nem o segundo ainda, né? Não, mas já era. Mas entenda, era o segundo. Mas era embolado. Mas a questão é outra. Eu não acho nem que o Lula fosse ganhar a eleição, não. A questão é, será que houve um acerto anterior? O general Mourão disse que a conversa com o Sérgio Moro foi feita antes da eleição. Peraí, eu sou o juiz que estou cuidando do caso do meu adversário. Meu principal adversário. Principal adversário. Eu sou o juiz, Magno, pronto. Aí Coscoba vai ganhar a eleição. Diz assim, vem cá, velho. Estou pensando em você aí para ser só isso aí. Minha pedinha. Já no mínimo pode ser até legal, que aí eu sou leigo para poder dar uma definição de que é ilegal e tal, mas no mínimo é imoral. O cara que foi escolhido para ser ministro de um governo que ele ajudou através de sua ação na justiça. Ou já era tarefa? Missão dada. Não sei, eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação para não ser leviano, estou perguntando. O que você acha? Ligue pra gente aí se você tiver opinião sobre esse tema. Liga pra gente, participe aí com a gente para poder a gente construir a nossa opinião. A nossa, pelo menos, porque quando tem direito, né? Verdade. Outra declaração que me deixou assustado do eleito presidente da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente de todos os brasileiros, e assim espero que ele saiba cumprir a tarefa que lhe foi dada pelo Deus e pelo povo. Ele declarou logo que iria
que a Folha de São Paulo era um jornal morto. Queria asfixiar o jornal Folha de São Paulo, negando a Folha de São Paulo direito a mídias governamentais. Que luxento. Porque a Folha de São Paulo, segundo ele, teria soltado um fake news com relação a duas coisas da campanha dele. A primeira coisa foi de Val. Val era uma moça que trabalhava numa banquinha de açaí em Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro tem um sítio, o senhor presidente tem um sítio. E essa Val prestava serviço de dar comida aos cachorros dele. E ela era remunerada com R$2.000 por mês da Câmara dos Deputados Federais. Essa é Val. Ah, que bacana. Aí ele ficou chateado com isso, que a Folha de São Paulo teria divulgado essa questão, e depois ficou chateado quando a Folha de São Paulo divulgou a questão do fake news, que empresas teriam gasto mais de R$12 milhões para divulgar notícias falsas contra os adversários do Bolsonaro. E o que aconteceu? Ele disse que não vai botar mídia pública na Folha de São Paulo. Ou seja, eu acho, na minha cabeça, que isso é uma forma de pressionar toda a imprensa a só falar bem do governo. Tá dando E aí não dá, né? Vai deixar mudo. Aí não dá, porque, por exemplo, nós temos mídia aqui do governo do estado da Bahia. Aliás, tem até que voltar, hein? Pelo amor de Deus, já passou, viu, minha pedinha? Acabou. Mas nunca, em nenhum momento, o Rui Costa, André Curvelo, Edmundo Filho, a turma lá da comunicação, nunca censurou. Abriram a boca para dizer, não fala mal dos caras do governo, não. A gente aqui mesmo, no semana passada, desceu o pau na embasa. E vamos bater de novo. Por quê? Porque comunicação se faz com imprensa livre. Comunicação, respeito, democracia só se constrói quando a pessoa tem direito de dizer o que pensa. E o outro tem direito de dizer, se contradizer a pessoa. Verdade. O que não pode é você falar de qualquer órgão público e não dar o direito do órgão público se defender. O que não pode é isso. Agora, a mídia tem que ser feita em cima de mídia técnica. Qual é a audiência? Qual é o alcance? Você está em que rádio? Qual é o alcance da rádio? Quantas pessoas assinam o jornal? Quem lê o jornal? E o Estado anuncia por uma questão de comunicar ao cidadão, não de fazer propaganda. É porque tem muito governante que confunde propaganda com anúncio governamental. Anúncio governamental, ele é educacional, ele é campanha de vacinação, ele é várias coisas que precisam ser feitas. Propaganda, não. Não estou falando de propaganda. E o governo não deve fazer propaganda, o governo tem que fazer anúncio. O governo faz anúncio de obra, anúncio de ações, anúncio de feira de saúde. No caso do governo federal, anúncio de como é que vai funcionar o horário de verão. Essas coisas que funcionam para toda a mídia. Imagine se o governo diz assim, não gostei do que Coscoba falou. E cortar a comunicação, cortar a Coscoba de qualquer lista de receber pelo pagamento, pelo serviço que está sendo prestado. Que liberdade de imprensa é essa que nós vamos construir? Que país democrático é esse? Eu estava vendo isso, né? E eu fico atento. Existe ou não existe a censura? Estou atento. Ainda não existe, mas nós temos que ficar atentos. E eu não acho até que eles vão querer fazer, não. Mas tem que ficar ligado, né? Pois é. Porque se você não vigiar, as pessoas podem achar que podem fazer qualquer coisa com as cobras. Hã? Se você não vigiar, né? Vigia a história. Vigie. Josué Mendes, um grande abraço aí, querido, que está aqui nos acompanhando. Marco de Jesus também está aqui acompanhando, está sintonizado aqui. Ele que foi eleito na CIPA da empresa dele na área de telefonia. 451 votos, se eu não me engano. O cara bombou lá, viu? Oposição aí ao pessoal do Sintel. Se ligue, pessoal do Sintel. Vocês estão aí construindo outras lideranças na base. Marco de Jesus, fantástica a sua eleição. Ele que é um batalhador pelos trabalhadores da área de telefonia, Coscoba. Isso aí, minha pedinha. Mas manda o povo ligar pra cá, velho. Liga pra cá, 3114-3344. Você liga, você participa. Você liga e você participa com a gente, Coscoba. Como é? Ligue? Ligue já, como diria Walter Mercado. Você tá quase ele. Eu tô louro. Imagina a situação. Eu com aquele cabelo de escovinha. Essa parte pula, sabe o que eu tô falando.
Bom, então tem uma notícia aqui que eu gostaria de compartilhar com os companheiros. Semana passada, o governo divulgou... Bora atender? Vou atender, vamos ver quem está aí na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Magno Lavínia, Luiz Hamilton. Bom dia, fala, Luiz Hamilton. Eu aceitei o seu desafio, você pediu para que o se manifestasse, agora eu vou me fazer. Claro, fica à vontade, aqui é assim mesmo. O primeiro assunto é o seguinte, é a questão da aceitação de Sérgio Moro. O problema não foi Jair Bolsonaro convidá-lo, foi ele aceitar o convite. Né? Se nós tivéssemos no país sério, Moro deixaria de ser juiz em 2016, quando ele grampeou uma presidente e largou esse áudio para a imprensa. Né? Então já a gente já vê que está andando errado. E sobre essa questão, ele e o Jair Bolsonaro dizer que não vai distribuir verba publicitária para a São Paulo, o mais estranho disso tudo é que nenhum outro órgão de imprensa fez um editorial contra essa afirmação dele. Aceitou caladinho. Agora, se fosse o PT que fizesse isso, meu Deus do céu, a Avenida Paulista estaria cheia no outro dia. Então está todo mundo aceitando como normal aquela coisa que é anormal. O estranho de tudo isso é a aceitação da própria... Se falar mal de mim, eu não vou tocar verba publicitária. É verdade. Como você pode ser isso? É verdade. Valeu, meu querido. Ligue sempre com a gente aí, Luiz Hamilton. Quem tá na linha, Coscoba? Caiu. Tem gente aí, não tem? Quem tava na linha caiu. Ah, caiu. Pode ligar de novo. Pode ligar de novo. Liga aí, 3114-3344. Como eu estava falando, Coscoba, sim, o governo Temer, que está no final da vida, o temeroso, ele divulgou semana passada, com alegria muito grande, com alegria, que os índices do desemprego tinham diminuído no Brasil. Nós ficamos também muito felizes, porque parece que tinha caído aí de 13,9% para 12,9% de desempregado, sendo que 12,9% já é menor do que 13%, né? Então eu ficaria muito feliz. Mas eu vou explicar o que aconteceu para os ouvintes. Alô, bom dia. Bom dia. Eu clico no ar, por favor. Pois não, você já tá no ar. Tá no ar, pode ficar à vontade. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Jorge Uzena. Ô, Jorge, pois não, querido, pode falar. Rapaz. Eu queria fazer só uma colocação aí. Pois não. Vocês dizem que tem a liberdade de falar, certo? Acho que tem. Acho que deveria ter, certo? Mas, certo? O apresentador, eu não conheço ele. Só ouvi algumas vezes falar do rádio. Queria ver o pessoalmente falando oi no olho, certo? Certo. Tá aqui na rádio. Como é o endereço aqui, Coscoba? Aqui no Garcia, minha joia. Pode vir aqui todos os sábados, às 7 da manhã. Já estamos aqui, por aqui. Certo. Diga aí, só você só quer ver? Mas só queria ver olho no olho ou tem alguma coisa pra falar? Porque ele tá no rádio. O governo Bolsonaro, Sim. já sem conhecê-lo. Não, conheço, gente. Conheço bem. Foi deputado durante 28 anos. Não vai conhecer publicamente, não. Não é isso. Conheceu. Mas aquele não foi nada com eu acho que você ouviu errado. Vou repetir o que eu falei. Baixa um pouquinho, repare. Vou repetir o que eu falei. Eu disse, eu não posso criticar o presidente eleito ainda, porque ele não tomou, ele está no direito dele, de escolher. Agora, posso criticar as indicações, ou não posso mais? Eu acho que vocês fazem a distinção de um cara que foi comprovado, que Lula teve votos aqui na Bahia, bastante, certo? Até eu votei Lula como presidente da primeira eleição dele. Na segunda não, porque eu descobri logo que eu passei. Ah, tá. Mas isso não importa, certo? Não, isso não importa porque tu tá falando. Bem? Valeu, meu irmão, obrigado. Tá estranha a ligação, o cara não tá completando a frase. Acho que o telefone dele deve estar picotado. Liga de novo se quiser participar. Agora tem que ter mais clareza pra gente entender aí o que vai falar. Então, como eu estava dizendo, Coscoba, o governo Temer anunciou que o desemprego tinha caído. O que aconteceu? No terceiro trimestre desse ano, a taxa de desemprego cai, mas caiu por quê? Com a entrada na conta de trabalhadores sem carteira assinada. Ou seja, mudou o critério do PNAD desde 2015, começou a contar também aquele trabalhador que declara que está trabalhando sem carteira assinada. Sabe quanto por cento dos trabalhadores no Brasil hoje são sem carteira assinada? 43%.
Quase a metade. Quase a metade. Então, os informais já são 43% dos ocupados. Um recorde. Significa dizer o seguinte, que está se contando como empregado todo aquele que, por exemplo, perdeu o emprego e está vendendo coxinha. Perdeu o trabalho e está trabalhando como maquiadora. Tem até um caso que a Folha de São Paulo traz de uma moça que está trabalhando como maquiadora. Então, você está com... várias situações onde os trabalhadores subempregados, sem previdência, estão sendo contados como se tivessem empregados, Coscoba. E aí, o que acontece com isso? Nós estamos criando uma legião de pessoas que não vão ter direitos previdenciários no futuro. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, se você estiver na informalidade, meu irmão, minha irmã, mesmo com todos os problemas que podem ser oriundo disso, faz um MEI, paga seus R$50 por mês. Não é que vai garantir sua aposentadoria, não, porque com o MEI você só se aposenta quando tiver a idade mínima. Não tem proporcional, não tem nada. E daqui a pouco também a tendência é acabar a aposentadoria proporcional. Mas pelo menos lhe assegura, em caso de doença, acidente ou alguma coisa. Então paga os seus 50. Não deixa de pagar, não. Por mais que seja assim um dinheiro que acha que está perdido, não está no sentido de dar o mínimo de segurança a você e a sua família. Primeiro isso. Segundo, não dá para dizer que é emprego quando não tem carteira assinada. Se a pessoa não tem carteira assinada, como é que eu posso dizer que a pessoa está empregada, Coscoba? A qualquer momento é rua. Não, rua não, o cara já está na rua. É verdade, né? Ali ela já está no desespero. Ela está prestando um serviço. Está fazendo, se virando. Dando os pinotes. Dando os pinotes, até biscate é emprego, é? Verdade. Hã? Até biscate é emprego. Então esse é um grande desafio do futuro presidente da República, o Jair Bolsonaro, que muita gente defende, e tem que defender mesmo. O cara se elegeu. A gente não pode ser, digamos assim, ter preconceito. A gente tem que ter conceito. E eu vou comentar daqui a pouco a indicação do juiz Sérgio Moro para ministro e vou dizer o que é que eu penso. Que não precisa ser necessariamente o que você pensa, viu, Coscoba? Nem o que ninguém pensa, não. Pode discordar de mim. Agora também discorde com base em alguma coisa. Mas antes de falar dele, eu vou ler um poema aqui de Bertold Brecht. Intertexto. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois, ou seja, gente, vamos nos ligar, quando atinge qualquer pessoa, vai chegar em nós, vai atingir a gente, entendeu? Depois agarraram os desempregados, mas também, como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, agora ninguém se importa comigo. Verdade. Então, esse é o poema de Bertold Brecht, que fala do analfabeto político também. Depois a gente vai ler em outras ocasiões aqui, falar um pouco de poesia também no programa Voz do Trabalhador. Mas é importante a gente se ligar na situação que a gente não pode achar que o problema vai acontecer só com o vizinho, não, gente. Não dá para achar que esse negócio de... O governador do Rio de Janeiro, o eleito, falou que agora bandido que for localizado com um fuzil vai ser tiro na cabeça. Que ele vai contratar sniper. E aí eu fui lá pegar meus livros todos de direito para querer ver se já tem pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro sem julgamento. Porque não é uma questão do bandido que está com fuzil ser perigoso, não. Porque ele é perigoso, ele deve ser preso, deve ser condenado. Deve ser, inclusive, banido do convívio social. A questão é outra. A questão é o Estado. O Estado agir como assassino de antemão. Preste atenção, não estamos falando aqui de troca de tiro, não. Que ele está dizendo assim, se tiver com a arma na mão, o sniper vai ter o direito de atirar na cabeça. Ainda fez uma figura de linguagem
digamos, de retórica que eu acho absurda, dá tirada na cabecinha. Significa dizer o quê? Olha só, já aconteceu no Rio. O cara saiu com guarda-chuva de casa, um guarda-chuva preto, e o policial matou porque achou que era um fuzil. O outro com a furadeira, fazendo um serviço numa laje, o policial achou que era um fuzil. Ah, mas foi 2 casos isolados no meio de um bocado. 2 vítimas injustas justificam a lei para que não se aconteçam outras injustiças. Você quer resolver o problema de segurança pública através de atirar na cabeça, sem perguntar? E se for uma criança carregando uma metralhadora de brinquedo daquelas grandes? Como é que faz? Ou se por um acaso, outra pergunta que eu faria ao excelentíssimo senhor que foi eleito governador do Rio de Janeiro, se por um acaso acontecesse, Coscova, um bandido prende o outro, amarra um fuzil sem arma, sem pente, sem nada nas costas e solta no meio da favela para a polícia fazer o trabalho de matar? O crime não foi dele, né? Foi da polícia. É tipo assim, não, agora eu não preciso mais botar ninguém no micro-ondas, sabe o que é micro-ondas, não sabe? Sei. O cara bota um monte de pneu, toca fogo e mata o cara ali dentro. Não, eu só boto um fuzil sem nada e solto o cara no meio da favela com o sniper da polícia, vai resolver o problema. E quando ele cair, ainda vou lá e pego o fuzil. Quando cair, eu vou lá e pego o fuzil de volta. É verdade. Ou seja, você tá vendo que que não vai resolver o problema de segurança pública com bravata? Então, esse é o Estado brasileiro que nós estamos agora começando a cotejar, a enfrentar, a conviver. Nós vamos ter que ter muito cuidado, muita coragem, né? Pois é. Porque assim, ó, quando você fala uma opinião que não seja exatamente a opinião das pessoas, aí o cara já liga dizendo, você tem que ir, vou querer conhecer pessoalmente. Eu achei assim meio... Eu tô me tremendo todo. Ó a risada do homem da parte. De novo, diga aí. Né, Coscova? Né? Aí, essa parte Então, pula, velho. Imagine. Mas você pode ligar, 3114-3344. E se quiser vir pessoalmente, o endereço está aí. Se você quiser conhecer o homem da pasta também mas tá aqui. Não tem não. O homem da pasta ali. Não, aqui é todo mundo de paz. São 8 horas e 28 minutos, 8 horas e 28 minutos. Estamos ao vivo aqui no programa Voz do Trabalhador. Queria mandar um abraço para quem está nos acompanhando. Ó, o Marcelo, a Jovina. É na live, rapaz. Jovina, está aqui nos acompanhando, Saul Neto, Eli Marques, todo mundo está nos acompanhando aqui pela live também no Facebook. Para você que ligou para a gente, que quer conhecer a gente pessoalmente, um grande abraço e a saudação de paz que a gente sempre procura transmitir. Para você que está nos acompanhando aí também pela Rádio Joia, todo mundo que está aqui no programa Voz do Trabalhador. Não só conhecer, como vir participar também, do programa, aqui, dar um bom para dia. debater, exatamente. Tem o Márcio Bacelar está conosco, a Eliane Freitas, o Marcelo Soares Neto, a Karine Freitas, o Marco de Jesus, todo mundo aqui ao vivo em nossa live. Verdade. Só pessoas de excelente qualidade. Só as autarquias. Só autarquia, como diz Coscova. Mas eu estou aqui também no estúdio com nossos amigos. Eu sou presidente, quem não sabe, a gente fala sempre que eu estou aqui no papel de locutor e apresentador, que também é uma das coisas que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar para. Estou aqui também com nossos amigos Luiz Grande e Luiz Paulo, LL. O pequeno. Luiz Grande e o pequeno. E Luiz é o secretário Luiz Paulo, secretário-geral do Sindicato de Cargas Próprias. E Luiz Grande, nosso assessor aí, que cuida da luta cotidiana. Né? O homem da pasta. O homem da pasta preta, não? Eu não sei qual é a pasta não, mas ele disse... É a pasta. Ele tem uma pasta aí que é só Jesus na casa dele. É o homem da pasta preta. Ele disse que se segure, que ele... que nada. Quando ele chegar com a pasta debaixo do braço... Com a convenção coletiva. Com a convenção coletiva, é claro. Não estou dizendo outra coisa. Aí a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o Sintracap nessa semana aí, como é que estão as lutas. Essa semana teve só uma notícia aqui para os companheiros da base aí do Sintracap. Tivemos uma conciliação lá com o Ministério Público do Trabalho em Vitória da Conquista, onde a empresa PCL reconheceu que estava agindo de forma equivocada com os trabalhadores do Sintracap e vai agora adequar os salários, vai agora voltar atrás aí no que estava fazendo. E nós estamos na base, você que é trabalhador da EPCL de Valença, que está nos acompanhando pela FM do Recôncavo lá, né, Coscova? Lá no Recôncavo,
Você que está acompanhando pela Rádio Joia, em Conquista, em qualquer outro lugar do estado, Conquista, Brumado, o pessoal do EPCL, então, já foi feito um acordo aí com a empresa para poder melhorar a situação dos trabalhadores dessa empresa. Então, uma diferença de quase R$300 de salário, viu, Gonçalo? Que beleza, 300 conto a mais, hein? Então, está agora regularizando essa situação. Vamos para o intervalo e já voltamos aqui com o Luiz Grande e Luiz Paulo para conversar um pouquinho sobre a luta do Sintracap essa semana. Não dá tempo nem de tomar uma água, viu? Essa é a verdade. Bora lá. Segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a maioria da população sofre com dor na coluna, fadiga muscular, má circulação, estresse e insônia. Adquira seu colchão terapêutico. Solicite sem compromisso uma visita do terapeuta e ganhe uma terapia gratuita. Ligue agora para Queiroz Representações. 719-8754-4693. 719-8754-4693. E agende sua visita. Desconto especial para aposentados. Todos os sábados a partir das 8 da manhã, você ouve aqui na Excelsior, a voz do trabalhador. Apresentação, Magno Labine. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bom Fim. Bora. Rede Excelsior. Voltamos, Coscoba, voltamos. E agora aqui, o Marcelo está colocando aqui, com razão, que depois da queda do coice, né, os trabalhadores agora vão sentir o peso aí da reforma previdenciária que tira direitos, né? Depois da queda do coice. Olha aí, porque a queda, na minha avaliação, não é nem a eleição, não. A minha queda foi quando tiraram Dilma, que legitimamente eleita, e colocaram Temer no lugar, né? E o pessoal ainda passou o tempo todo dizendo que o partido de Dilma estava no poder. Quer dizer, então algumas coisas que não dá para a gente entender como normais, não. Mas o fato que mais marcou nesse momento da nomeação dos ministros aí do Bolsonaro, foi a questão da indicação do Sérgio Moro para ministro da superpasta aí que engloba Justiça, Segurança Pública, Polícia Federal, COAF, enfim, como o próprio presidente eleito diz, um super ministério. Então, o que é que vem a ser isso? Na minha opinião, você pode ligar, discordar, também não tem problema. O que vem a ser isso é o seguinte, o que vem a ser isso é o prêmio pela ação do juiz Sérgio Moro em relação à questão da campanha eleitoral. Porque Moro foi fundamental para que existisse Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro reconhece isso. Bolsonaro diz que ele ajudou muito a minha trajetória. Por quê? Porque as investigações do Moro, elas tinham, digamos assim, uma certa predileção por um lado. Quer ver uma prova disso? O juiz Sérgio Moro divulga um áudio sem base legal da presidente Dilma conversando com Lula, que ela gostaria de nomear ministro. Divulgou o áudio depois que já tinha sido suspenso o grampo do telefone dos dois. Eles falaram 4 horas da tarde, quando deu 7 horas da noite, estava no Jornal Nacional. Fulminando ali a possibilidade do Lula ser escolhido ministro da Dilma. Lembram? É bom lembrar. Depois passou a campanha, fora disso aí, a prisão do Lula, condução coercitiva para uma pessoa que nunca se negou a ir depor. Lembrando que condução coercitiva, ela é feita pela lei, tanto que o STF derrubou isso, acabou a condução coercitiva depois desse negócio. Ela é feita quando você se nega a depor. E o Lula não tinha negado a depor, ele foi lá, fez aquela paravinada toda, levou para o aeroporto, fez uma maior confusão para demonstrar poder. Depois, prendeu o Lula. Todo mundo que leu o processo, e aqui eu aceito a opinião contrária, mas quem leu o processo diz que não é estranho. Tecnicamente estranho. Lula está preso, o Tribunal Regional da 4ª Região negou o habeas corpus, mas também ainda não julgou o mérito do processo. Ele negou
habeas corpus são ações interlocutórias do negócio. O Lula está preso. Bom, beleza, tudo lindo, de Sérgio Moro dizendo, há 2 anos atrás, deu uma entrevista e diz o seguinte: jamais entrarei para a política, porque se eu entrar para a política, palavras do Sérgio Moro, vai parecer que o trabalho da Lava Jato era direcionado. Passa tempo, e eu não vou dizer nada. Passa o tempo, o Jair Bolsonaro ganha a eleição, parabéns, vitória boa, não foi a maior votação da história do Brasil, mas foi uma votação muito, digamos, significativa. Ganhou a eleição em todas as regiões, menos no Nordeste. E aí, o que o Jair Bolsonaro faz? Convida o Sérgio Moro para ser ministro. E esse convite é feito, segundo o próprio vice Mourão, antes das eleições. Bacana, velho. Então é esse o quadro que nós estamos vivendo, né? Me ajude que te ajude. Não é verdade? É o que estão dizendo. Tá estranho. Ou não tá? Ou a gente perdeu a capacidade de ter senso crítico. De perguntar se não tá estranho. A hipocrisia também rola muito. Ou a gente perdeu, exatamente, a capacidade de se perguntar. Queria mandar um abraço para Carinho Freitas, que está com a gente também aqui. Tony Valois, Ana Paula, querida Ana Paula Pacheco, também presente aqui conosco no nossa live. Todos que estão acompanhando o programa. Agora eu queria conversar um pouco com o Luiz Paulo aí, com o Luiz Grande, sobre o Sintracap. Como é que tá as lutas aí, Luiz Paulo? Essa semana, o que é que o Sindicato de Cargas Próprias tem para apresentar para os trabalhadores, para os motoristas aí? Então, Magno, a gente estava como a gente está em negociação em alguns setores, a gente está acabando de fechar a negociação com o Sindicato Patronal Distribuidores de Alimentos, né? Pega todos os motoristas, ajudantes de motorista, operadores de empilhadeira desse setor, um setor muito forte aqui no estado da Bahia. Estamos fechando também a convenção com o Sindigás, e essa semana teve assembleia com esses trabalhadores, Liquigás, Brasil Gás e outras demais empresas, a gente levando a pauta de reivindicação que foi fechada para poder levar a aprovação, para ver se a gente fecha a convenção coletiva. Em todos os pátios está tendo êxito no que foi negociado. Então, essa semana a gente deve estar mandando aí a documentação de aprovação da Assembleia dos Trabalhadores. E tendo uma evolução em algumas áreas que o sindicato ainda não tinha atuado, por conta de aquela velha luta sindical de representatividade que a gente enfrenta ao longo dos anos. Mas, graças a Deus, estamos tendo uma evolução muito grande, mesmo nesse momento em que o movimento sindical vem sendo enfraquecido pela reforma trabalhista. Tá, então quer dizer que agora os trabalhadores da Liquigás, Brasil Gás, teve assembleia, como é que está isso? Então, nós tivemos 2 assembleias essa semana, teremos mais 3 essa semana que vai entrar. E o que a gente viu, que deixou a gente muito feliz, que é a nossa primeira convenção coletiva, né, com o Sindicato de Gás, uma convenção mais específica, que deixou a gente muito feliz, foi o recebimento desses trabalhadores por parte da entidade sindical. Eles perceberam a importância que o Sintracap vai ter na vida desses trabalhadores, porque eles estavam tendo uma perda muito grande em termos de salário, em ter muitas reclamações por parte desses trabalhadores referente ao dia a dia, que a gente vem agora aí tentando uma solução, né? Ok. E na base da construção civil, Grande, quais são, Luiz Grande, quais são as novidades aí para os trabalhadores ficarem sabendo aí também? Bom dia, Magno, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, bacana. Magno, a gente teve um grande êxito essa semana. Peraí, Luizinho, rapidinho. Pega esse microfone que eu não estou conseguindo ouvir esse microfone aqui. Deve estar com algum problema, então fica melhor. Bom dia, Melhorou. ouvintes. Magno, essa semana a gente teve um grande êxito essa semana na empresa Emissão. A empresa Emissão ficou fazendo o joguinho das outras empresas, como estavam aí fazendo em relação à convenção coletiva. Não estava com a convenção coletiva do Sintracap,
seguindo até o nosso piso salarial, mas os companheiros não estavam no Citracap. Essa semana eu tive com a doutora Cláudia, fiz uma assembleia perante aos trabalhadores, aos associados, e aí foi esclarecido as coisas. E ela me garantiu que ia enquadrar todos os trabalhadores da emissão ao Citracap. Porque para a gente estava com a gente, mas eles não estavam com a gente. E tive também outras assembleias lá na Lenda Betão, e aí na luta com o pessoal da CS, um abraço companheiros e companheiras, e na luta. E tive a reunião com o pessoal, os companheiros nossos lá, sindicalistas do Citracom, e estou aguardando agora o retorno do pessoal do Sinai. Porque nós vamos para cima da Embasa. Correto. A Embasa lançou edital pedindo que seria a convenção coletiva do Sindlimp. Não tenho nada contra o Sindlimp, mas ela tem que saber que tem o Citracap e tem o Citracom, que é que representa os trabalhadores das terceirizadas. Tá entendendo? Então, essa semana eu estou fechando, tá entendendo? E estou indo. E outra coisa, a emissão, a doutora Cláudia me falou que ela não seguiu porque a Embasa só chamou o Sindlimp e o Citracom, foi para o Ministério Público do Trabalho, fizeram a reunião lá e não convidaram o Citracap. E eu disse a ela, doutora, a senhora, como tem uma amizade comigo, não era agora, a senhora poderia muito bem me ligar, que eu ia estar lá, presente também. Ela disse, Luiz, mas o pessoal disse que era melhor deixar o Citracap de fora. Eu disse, não, senhora, e se isso vier a acontecer, eu vou tomar outras providências. Porque não é uma questão de amizade, isso não existe. É uma questão muito simples e direta. Base é base, cada qual respeita a sua. Essa história de amizade, isso é conversa para ter uma formalização de convívio. O que acontece? Os trabalhadores, a gente está falando aqui para os trabalhadores da emissão. Os motoristas, ajudantes de motorista e operadores de empilhadeira desse setor são representados pelo Sintracap. Nenhuma outra representação tem validade, é simples assim. Então, companheiros, vamos ficar ligados, atentos aí, se tiver qualquer coisa, continue entrando em contato com a gente. É isso que está acontecendo. Até eu vou ter uma conversa essa semana com os companheiros do Citracom, porque os companheiros fizeram uma filiação lá, pegaram os nossos filiados e distribuíram carteirinhas. Está confundindo a cabeça dos companheiros. Está confundindo, e eu vou essa semana parar para poder acertar isso. Porque a base é nossa. Então pronto, então não tem muita não tem o outro sindicato, o respeito, a parceria na luta na base é uma coisa, mas a questão nossa aqui, central, é passar a informação para os companheiros, não é para desinformar os companheiros. Com certeza. A informação nossa aqui é para os companheiros da emissão, estamos ligados no que está acontecendo, não vamos aceitar nenhum direito menos. Essa discussão sobre... Não é assim. Não é assim que funciona. E tiver gerência, não sei o que, isso não é um problema dele. É um problema dos trabalhadores. A gente vai estar organizando. Agora, qual é o calendário, Luiz, de luta aí para o Sintracap no próximo período? Luiz Paulo. Então, Magno, estamos começando a negociar agora com o Sindicato do Comércio de Santo Antônio Jesus, é a próxima negociação que vamos estar fazendo. Então, também a negociação com o Sindicato de Açaí e Conservação, que é para os trabalhadores terceirizados, tanto do Estado quanto do município, e de limpeza do Estado da Bahia. Tá vendo aí, gente? Então, essa aqui é a postura de luta do Sintracap para poder estar discutindo com vários setores, porque é importante para você que está nos acompanhando saber, o Sintracap é o sindicato dos condutores em cargas próprias do Estado da Bahia, que representa todos os motoristas, ajudantes de motorista e operadores de empilhadeira nos setores da indústria, comércio, serviços, eventos, instituições financeiras, telecomunicações e educacionais do Estado. Então, não tem outra representação, essa representação já está consolidada e nós estamos nessa luta cotidiana da batalha grande para poder representar esses trabalhadores da melhor forma possível. Quando o sindicato foi criado e começou a assinar suas primeiras convenções,
muitos trabalhadores da base do Sintracap recebiam salários muito baixos. Por quê? Porque estavam representados por sindicatos que não entendiam a dinâmica dos motoristas e dos operadores. Agora não. Começa a ter em diversos setores essa representação com a dinâmica estabelecida. Nós temos várias convenções, acordos coletivos de trabalho, tem a sede funcionando ali na rua Carlos Gomes, 136, quinto andar, tem um departamento jurídico funcionando, tem diversos convênios de assistência, como por exemplo com a Clivale, onde os sócios têm direito a consultas e alguns exames, tem convênios de desconto em diversos lugares, óticas, academias, colégios, autoescola, enfim. É um sindicato, digamos, que está cumprindo o seu papel de luta, mas também um papel de prestar um serviço de qualidade para os seus sócios. Esse é o Sintracap, que é o Sindicato dos Condutores em Cargas Próprias do Estado da Bahia. E você que é motorista, ajudante de motorista e operador em algum desses setores, que é indústria, comércio, serviços, eventos, instituições financeiras, educacionais e telecomunicações, por favor, pode entrar em contato conosco. Se tiver alguma denúncia, você liga no 3018-0149, 3018-0149, que a gente encaminha uma equipe de militantes, de dirigentes, para poder irem na sua empresa, conversar com você. Se não der para conversar na empresa, porque às vezes tem a história, Coscova, também do negócio da entregação, né? Mas a gente marca um papo em algum outro lugar apartado, a gente vai tomar providência. Tem várias denúncias que o sindicato já fez no Ministério Público do Trabalho, várias denúncias que o sindicato já fez contra empresas que não respeitam os trabalhadores na própria Justiça do Trabalho. Nosso corpo jurídico está lá pronto para poder atender todo mundo, todas as demandas. Doutor Mozart... O trabalhador pode ligar sem se identificar? Pode, liga, porque a gente vai checar. Pois é. A informação vai ter que ter um pouco de pé e cabeça. Também não pode ser você ligar e perguntar, né? Não, você liga, identifica o que é o problema, que a gente vai, a partir dali, tomar as providências no 3018-0149. Agora, às vezes acontece também do trabalhador ligar e ser de outra categoria. Aí a gente pega e informa direitinho para o trabalhador qual é a categoria, como é que ele deve proceder na sua batalha aí cotidiana por menos direito, por mais direito, porque na verdade a gente não está brigando nem por mais direito hoje em dia. A situação está tão ruim que a briga nossa está sendo talvez até pela manutenção dos direitos conquistados. Da manutenção do pouco que tem. Do pouco que tem, porque está muito feia a situação dos trabalhadores. Um abraço para o meu querido João Lavini, que está nos acompanhando também aqui, Anderson Marques, minha esposa Kika, todo mundo que nos acompanha sempre aqui no programa Voz do Trabalhador. Né, quem? Você. Por quê, velho? O povo tudo fica... Ah, não, mas são os queridos. São os queridos. Aí não conta muito, não. Não? São as pessoas que gostam da gente. Né? São 8 horas e 48 minutos, 8 horas e 48 minutos. Você está aqui ao vivo no programa Voz do Trabalhador. 49. Hoje nós conversamos um pouco sobre a questão da política aqui, Coscova. Coscova, e você está achando o que dessa primeira semana aí? Que está acontecendo? Você estou concordando em gênero, número e grau com você aí. Por quê? Porque foi uma coisa pré-acordada, né? E agora tem que esperar o resultado. A partir de janeiro, né? O povo está dizendo que eu não posso cobrar, porque tá, como você falou, eu estou com vários prints, né? E já vieram essa semana me pedir para que eu entrasse no link para votar contra um projeto do presidente. Não, do senador Magno Malta. Senador, né? Ele, não foi reeleito não, mas já pois senador Magno Malta. Aí, para votar contra, ir lá no link e votar não. Eu disse, não, eu não tenho essa obrigação não. Ele é o principal aliado do presidente eleito por vocês. Você fez campanha, então você vai lá, peça ao presidente, que é uma função dele, e diz, eu sou contra isso aí, o senhor pode votar, veta aí, por favor. É o direito seu, você votou, escolheu o seu candidato, espera dar janeiro, porque ele não pode fazer nada por agora. Quando der janeiro, aí você diz, o negócio é que se o Magno Malta eleger ou resolver essa situação antes do dia 1º de janeiro, né? Você não vai poder nem pedir ao rapaz. E antes que falem que a gente está aqui tomando posição, eu vou dizer qual é a posição da UGT com relação à reforma da Previdência, né? O presidente nacional da UGT, Ricardo Patá, em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, dia 1º, reafirmou a posição da Central na defesa de um regime único de previdência igualitário para todos os brasileiros. De acordo com o líder ugetista, só um regime único
é capaz de reverter a lógica perversa de transferir para os mais pobres a responsabilidade de sustentar privilégios das pequenas elites. O sindicalista ressaltou ainda que quem quiser uma aposentadoria acima do limite fixado pode participar de fundos de pensão de previdência complementar, instituídos sem recursos públicos. Leia a nota. Companheiros e companheiras, com a chegada do novo governo, a reforma da Previdência passou a dominar a mídia. As propostas são as mais variadas possíveis. Nós, da UGT, defendemos um regime jurídico único da Previdência, igualitário para todos os brasileiros. Esse assunto já foi discutido em várias reuniões com companheiros e companheiros UGTistas dos estados e estaduais e está bem sedimentado dentro de nossa central. Essa equidade do regime único da Previdência é fundamental para inverter a lógica perversa de transferir para os mais pobres a responsabilidade por sustentar o privilégio das pequenas elites, como vem acontecendo desde que o sistema foi criado. Quem quiser ter uma aposentadoria acima do limite fixado, pode participar de fundo de previdência complementar, instituído sem recursos públicos, que fique bem claro. E esse esquema vale para o setor privado e para o setor público. Estudos do Banco Mundial afirmam que a Previdência brasileira é um enorme mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. A UGT defende que haja rigor, transparência e participação da sociedade na gestão da Previdência Social. Ricardo Patá, presidente da UGT, e eu faço minhas as palavras do Patá. Nós estamos mexendo no vespeiro com essa posição. Vou dizer por quê. Porque tem algumas elites de alguns segmentos que são privilegiadas, com tempo de aposentadoria menor, com salários maiores. E essas não podem ser assim. Tem que ter salário bom de previdência para todo mundo. Se a média da Previdência dá para pagar 2 salários mínimos para cada trabalhador, por que pode o pessoal que trabalha no Senado Federal ganhar quase 20 mil de aposentadoria de Previdência? Por um fundo de pensão lá que é bancado em parte com dinheiro público. Servidor público do Senado, servidor público da Câmara Federal. Como é que pode? Como pode alguém que trabalha como gari ter que trabalhar mais tempo do que alguém que trabalha como policial para poder se aposentar? São duas profissões que eu estou dizendo aqui extremas, perigosas, insalubres. Ou não são insalubres do mesmo jeito? Todas as duas têm perigo. Então, eu que também acho que a UGT está correta em botar o dedo na ferida. Tem que discutir Previdência? Tem. A Previdência representa um grande problema fiscal para o país? Representa. Agora, que tipo de Previdência a gente quer? Uma Previdência Robin Hood aos avessos, que tire dos mais pobres para dar para os mais ricos? Robin Hood aos avessos. Ou uma Previdência Social que seja equânime. Onde Coscoba ganha 5 mil, você quer ter 5 mil, Coscoba? O teto é 4. Você paga 1.000, paga um dinheirinho aí por fora para poder chegar no 5. Do que você ganhar 4, quando você for se aposentar com 7, com 49 anos, 50 anos de idade, e o trabalhador da iniciativa privada tem que trabalhar até 70 para se aposentar. Então, esse debate é o que vai ser feito. Equidade tem que acabar. A gente tem que ter a clareza de que se é para melhorar o país, tem que melhorar para todo mundo. Pois é. Se é para melhorar o país, não pode ser só para uns, deixar outros de fora, não. São 8 horas e 54 minutos, Coscoba. Pois é, minha pedinha, hora de dar tchau, igual os Teletubbies. Né? Tá na hora de encerrar o programa já, hein? Estamos encerrando o programa. Eu queria que os nossos companheiros se despedissem aqui da gente. Quem veio aqui para bancada. Faltou o Cazuza, hein? O Cazuza... O tempo não para, o tempo parou. O Cazuza, ele informou que tinha um compromisso para esse horário, mas que ia tentar chegar, né? Vamos ter que marcar com ele, viu? Verdade. Marcar para essa conversa sobre Salvador, 360 graus. Luiz Grande, hora de se despedir dos ouvintes aí. É isso aí, um abraço para todos os ouvintes aí, os companheiros. E um bom início de semana para todos, né? Estamos na luta, minha pedinha. Estamos na luta, estamos no campo. O homem da pasta. Segunda-feira, Assembleia lá no Centro-Sul. Terça-feira a gente vai estar lá na Itaipava. Tá bom? Um abraço para todos. Assembleia da Itaipava. Assembleia da Itaipava. E você, Luiz Grande? Luiz Pequeno. Não confunda o LL. Não confunda. Queria deixar aí um abraço a todos os ouvintes. A Magno, a Coscoba, a Grande que estava aqui na bancada. Dizer a vocês, trabalhadores da nossa categoria, motorista, ajudante de motorista, operador de pilhadeira,
que entre em contato conosco no 30 18 0149, denuncie, entre em contato, diga, eu sou trabalhador da empresa tal, a gente sempre vai estar lá agendando as visitas, como o Grande falou, segunda-feira tem Centro-Sul, terça-feira tem Itaipava, tem Brasil Gás, tem diversas coisas. Outra demanda, Magno, que eu esqueci de te falar foi a respeito da Fé Comércio também, que a gente tem reunião 6 e 7 para discutir a convenção coletiva, e desde já aqui agradeço a todos, os ouvintes aí. Obrigado aí. Ok, ó, Coscoba, tem uma última Bedinha. notícia, olha. Bota focando. Eu prometi que não ia falar mal, mas não tem jeito não. Polícia Federal manda cinegrafista pagar imagens de Bolsonaro. Oxi. Bolsonaro estava lá, o presidente eleito, num negócio na reserva de Mangaratiba. O cinegrafista da Globo fez imagens disso. A polícia foi lá e mandou que ele apagasse as imagens. Estamos bem, viu? Estamos bem. Mas Estamos por quê? bem. Não pode filmar o cara. Por quê? Não sei. Tá aí Ele é um homem a polêmica público. do dia. Tá aí, ó. Polêmica. Hoje. Foi ontem. Ele é um homem 18h30. Não pode filmar. Né? Então, vamos pra frente. Bora lá, minha 8 velha. horas e 57 minutos, 8 horas e 57 minutos. Vamos falar enquanto a gente pode, Coscoba. Vamos falar enquanto a gente pode. Que o bicho tá Verdade, pegando. o bicho tá pegando, minha É. pedinha. Pois Vamos é. lá, Coscoba. Dá tchau pros ouvintes. Valeu, minha joia. Continue aí ouvindo a programação da Rádio Excelsior. E você que está na net também quiser ouvir a Rádio Joia, seja joia você também, www.radiojoia.com. E essa semana tem estreia na Rádio Joia. Tem lá a Wanda Sheila, aquela da TV Bahia. Sim, sim, Pois sim. então. Seja bem-vinda, companheira. Pois é, ela Trazer e ela a... aqui no programa para falar um pouquinho da história dela como jornalista. Verdade. É Ela e a importante. Catiane Assis, né? Vamos. A Catiane Assis e a Wanda vai estar lá das 18 às 20 horas, todas as quinta-feiras, na Super Quinta, para agregar lá na Rádio Joia e fazer um jornalzão lá. Valeu, Coscoba. Valeu, Pedinho. Até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Estamos juntos. Juntos E e eu, misturados. Magno Lavigne, me despeço de vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Vou aqui pelas ruas do Garcia tagarelando, enquanto ainda podemos falar. Verdade. Porque o bicho tá pegando e tem gente assanhado querendo calar com quem não concorda. Yeah, Um grande bem. abraço para vocês, fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus abençoar e nos permitirem que a gente fale aqui um pouquinho mais sobre a vida dos trabalhadores. Fui! Enquanto pode, viu, minha Pedinha? Olha aí. A voz do trabalhador. A voz do trabalhador. A voz do trabalhador. Tchau, minhas Pedinhas.